Zika, larvicida, microcefalia. O que é verdade e o que é mentira por trás de tudo isso? Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu sou Tamires Dornelas, sou bióloga e este é o canal Biosomos. Na nossa série Pensando Sobre, nós vamos falar sobre esse negócio de microcefalia e uma possível relação com larvicida. Como todo mundo já sabe, ou já deve saber, desde o final do ano passado, o Brasil vem acompanhando o aumento significativo dos casos de microcefalia. E logo, essa doença foi associada à presença da circulação do vírus Zika no Brasil através da picada do mosquito Aedes aegypti. Aedes aegypti, presta atenção, a Aedes não existe. A gente escreve, mas a gente não fala, beleza? E esse surto de microcefalia começou principalmente na região nordeste no final do ano. Desde então, isso foi associado ao vírus Zika, a presença do Zika no Brasil desde abril de 2015. E dali pra frente uma série de especulações vem surgindo para explicar esse negócio. Muitos boatos já surgiram falando sobre a relação de microcefalia com um monte de questões. Já se cogitou que o Zika não existe, já se cogitou que existe um monte de outras coisas aí na história, e isso nem sempre é verdade, ok? Se você quer saber mais sobre como surgiu essa história, sobre alguns boatos que já foram muito bem desmentidos aí nos canais de alguns colegas que trabalham há muito mais tempo com isso, eu vou deixar linkado aqui embaixo alguns desses vídeos que podem ajudar você a compreender. Só um detalhe, não estou recebendo nada para isso, é porque o vídeo é bom mesmo, ok? Mas a história da vez é um larvicida que o Ministério da Saúde distribui para todos os municípios. E esse larvicida vem sendo usado no Brasil desde 2014, desde o segundo semestre de 2014. A suspeita é que este larvicida esteja sendo a real causa dos casos de microcefalia no Brasil. Vamos ver o que é verdade e o que pode ser mentira sobre isso. Essa história começou aparentemente quando o pessoal da Abrasco, que é uma instituição brasileira, publicou uma nota levantando a hipótese de que esse surto de microcefalia no Brasil tenha acontecido em função do uso desse larvicida a partir da segunda metade de 2014. Segundo eles, pode ser que o uso desse larvicida tenha sido intensificado na região Nordeste na ocorrência da Copa do Mundo, e isso possa ter levado ao uso indiscriminado do larvicida, inclusive, o que pode ter ocasionado todo esse boom de casos de microcefalia por lá. Tudo isso associado à proliferação do mosquito nas regiões mais pobres, onde existem problemas de saneamento, onde existem problemas de várias naturezas, e associado ao sistema imune mais debilitado dessas pessoas, dessas mulheres, que talvez habitem essas regiões, isso poderia levar a um aumento ainda maior nesses casos, nessas regiões. Este composto que o governo brasileiro vem usando como larvicida do mosquito da dengue, ele se chama piriproxifene. Esse larvicida é basicamente um análogo, uma substância muito parecida com o hormônio juvenil dos insetos. Esse larvicida, a função dele em relação à larva é impedir que as larvas prossigam no desenvolvimento. O hormônio juvenil ele ocorre na fase larval do desenvolvimento e
chega um momento em que essa larva está madura, ela tem que impulpar e depois sair o insetinho voando aí para todo lado. Esse hormônio, ele mantém a larva como larva, não deixa que ela se desenvolva mais rápido do que ela deveria. No momento em que ela estiver pronta, a gente espera que o nível de hormônio juvenil caia e que subam os níveis de um outro hormônio chamado de equidizona. É um hormônio que faz o inseto prosseguir no desenvolvimento, não ficar só no estágio larval. Quando uma larva do Aedes aegypti, por exemplo, é exposta a esse piriproxifene, ele vai entender, a larva vai entender que tem muito hormônio juvenil ali, que está sendo produzido muito hormônio juvenil. E como está sendo produzido muito hormônio juvenil, não tem necessidade de ela prosseguir no desenvolvimento, ela vai continuar ali. Isso, ao longo de algum tempinho, vai acabar ocasionando a morte da larva por falta de alimento ou por outras questões aí que eu não sei explicar muito bem. Mas o fato é que o bichinho morre. O piriproxifene não é usado só como larvicida do Aedes aegypti, ele também está presente na composição aí de vários produtos agrícolas usados na agricultura para matar praga também. O princípio é o mesmo. De fato, ao fato de alguém ter levantado esse assunto, de não ter sido surgido em qualquer lugar, realmente faz a gente pensar sobre algumas coisas. Mas o que será que é verdade e o que será que é mentira nessa história? Em algum lugar da tela, não sei onde couber aí, eu vou colocar um documento do Ministério da Saúde, que vai estar linkado aqui embaixo também, dando orientações gerais para o uso do piriproxifene a partir do segundo semestre de 2014, como que deveriam proceder, como que deveriam utilizar. Este documento não está dizendo que o uso do piriproxifene aconteceria somente no Nordeste. Grande parte dos casos de microcefalia até o momento têm sido registrados no Nordeste. Existem outras regiões do Brasil com alguns casos de investigação, mas comparando os percentuais, é esmagadora a quantidade de casos do Nordeste. Se o negócio foi autorizado para todo o território nacional, por que esse negócio de microcefalia está acontecendo muito mais lá do que nos outros lugares? É para se pensar. Aí você pode me dizer, vai ver que lá eles começaram a usar esse negócio primeiro. Ou vai ver que eles usaram muita quantidade. Aí para isso a gente vai ter que acreditar que alguém saiu jogando indiscriminadamente em todas as caixas d'água de qualquer jeito, numa quantidade muito superior, e aí causou todo esse problema. Não sei, pode ser. Não é de todo impossível, mas tem alguma coisa errada aí, né? Tem uma coisa esquisita nessa história. Vale lembrar que o uso do piriproxifene, assim como o uso de qualquer outro larvicida que já tenha sido usado no Brasil, até onde eu conheço, ele nunca foi sugerido como uma substância a ser usada em caráter preventivo. Você não vai lá, o agente de saúde não entra na sua casa e fala assim, eu vou colocar um pouquinho desse negócio na sua caixa d'água, porque é só para proteger, sua caixa d'água tá limpinha, mas é só para não deixar nenhuma larvinha crescer aqui. Eu nunca vi, pode ser que isso esteja acontecendo, e se já aconteceu na sua família, na sua comunidade, por favor, link aqui embaixo, eu quero saber. Mas eu acho que não, acho que isso não acontece assim, todo dia. O negócio só vai ser colocado quando eles descobrem, veem que existe de fato uma larva. E não é só em caixa d'água, no vasinho da planta, na pocinha, coisas assim, que vão acumular água frequentemente. Se eles acham larva, eles colocam a larva lá para matar. Mas eu não tenho conhecimento de que isso seja usado em caráter preventivo, e se tiver sendo usado, na minha posição, está erradíssimo. Porque você não precisa expor ninguém a um produto químico que, por mais que seja seguro ou não, é um produto químico, sem que haja um motivo real para você fazer isso. Esse debate faz a gente pensar em algumas coisas e daí surgem várias perguntas sobre isso. Nós vamos tentar responder algumas delas aqui, lembrando que
antes que você venha me xingar e dizer que eu sou um Illuminati que veio para acabar com o mundo e que eu quero que todos morram, antes que você diga isso, leia, estude e depois a gente conversa. Eu estou super aberta a entender melhor esse assunto, justamente porque nós estamos na fronteira do conhecimento. Ninguém sabe nada, nem sobre esses casos a mais de microcefalia que estão acontecendo no país e nem sobre o Zika. Então é muito difícil de a gente chegar e fazer uma afirmação. Uma afirmação é impossível nesse momento. O que a gente tem é suposições baseadas nas evidências que a gente tem até o momento. Isso tudo pode mudar daqui a uma semana, se outros dados forem surgindo aí e a gente conseguir adicionar mais pecinhas nesse quebra-cabeça, ok? Essas respostas que eu vou responder hoje estão se referindo ao momento atual, então fica a dica. A OMS já publica coisas sobre o piriproxifene já tem algum tempo, pelo menos desde 99 eu achei publicações sobre isso. Ele não é um agente só de combate ao Aedes aegypti, ele é um agente de combate na agricultura também, ele é usado na agricultura. Então, se fosse para matar a população mundial, era para esse negócio estar fazendo efeito há um pouco mais de tempo, porque de uma forma ou de outra a gente já foi exposto a isso em algum momento da vida, ok? No Brasil, ele é distribuído pelo Ministério da Saúde na forma de granulozinhos e a concentração dele nesses granulozinhos é de 0,5%. O que quer dizer que a cada 100 gramas daquele granulozinho que você coloca na água, só 0,5 grama é de piriproxifene de verdade. O resto é outros componentes que vão dar ali a granulosidade, que vão conferir a textura, tempo de liberação, né? Tem toda essa caralhada química que eu não sei explicar. Mas existe ali, é igual um remedinho. Quando você compra lá a Neosaldina para sarar sua dor de cabeça, o que você está tomando aquele comprimidão tem um pouco dos componentes ativos da Neosaldina, mas também tem um monte de outras coisas, né? Para dar o sabor, para dar a característica de comprimido, para dar textura, enfim. É a mesma coisa. E aqui a gente só tem 0,5% de piriproxifene. A OMS já publicou alguns relatórios sobre isso e ela considerou segura essa utilização do agente desde que ele esteja na concentração de 0,01 miligramas por litro quando ele for utilizado na água potável. No manual de instruções do governo brasileiro sobre o uso dele, ele preconiza que esse produto seja adicionado em relação ao volume total da caixa d'água, e não em relação à quantidade de água que tem naquele momento. Então vamos supor que o cara chegue lá, sua caixa d'água esteja na metade, ele vai colocar a quantidade de piriproxifene compatível com a caixa cheia. Muita gente disse que isso pode estar aumentando em muita concentração do piriproxifene e as pessoas podem estar bebendo muito mais do que deveriam. Eu vou mostrar para vocês depois umas continhas que vão permitir a gente concluir se isso pode ser verdade ou não. Então vamos às continhas. A quantidade de piriproxifene comercial que a gente coloca na água aqui no Brasil, ou que deveria colocar, é 2 gramas daquele compostozinho em 1.000 litros de água. Fazendo as contas, 0,5%, que é a quantidade de piriproxifene que tem dentro daquele potinho. 0,5% em 2 gramas seria 0,01 gramas. Significa que a cada colherzinha de 2 gramas que o agente de saúde vai lá e coloca na caixa d'água de 1.000 litros, ele está colocando somente 0,01 gramas de piriproxifene ativo na sua caixa d'água. Se a recomendação da OMS estiver correta, então está tudo certo. Na Colômbia, eu achei um documento do Ministério da Saúde deles, preconizando também algumas normas de utilização do piriproxifene em água potável. E fazendo as contas e as conversões, eles também utilizam mais ou menos
2 gramas do produto em 1000 litros de água, o que não sai do que o Brasil tem feito. Na verdade, um mosquito vai se proliferar em qualquer lugar onde ele encontre água parada, limpa, suja, não importa. E isso vai ter relação com as condições sociais daquela população também. Numa população onde o saneamento, as condições são inferiores, provavelmente vão existir mais problemas de proliferação do mosquito da dengue e provavelmente mais pessoas vão ser infectadas. Isso talvez possa ter gerado um uso maior do larvicida por lá no Nordeste, onde começou esse negócio. Pode ser, mas ao mesmo tempo poderia estar expondo mais a população ao mosquito. Então, se a gente tentar trabalhar com a hipótese de que a microcefalia realmente esteja sendo causada pelo Zika, a gente tem evidência para explicar isso. Quanto à questão do larvicida estar relacionado à microcefalia, até pode ter alguma relação, mas é mais estranho de a gente entender. Mesmo porque São Paulo, por exemplo, é um estado onde a incidência de dengue é muito alta, então tem muito mosquito por lá, e provavelmente se tem muito mosquito também deveria ter muito larvicida. E se tem muito larvicida, também deveria ter acontecido uma série de problemas aí, não acha? Lá no Nordeste, por exemplo, ou em qualquer outra região, em cidades específicas do Nordeste, em que talvez as condições de vida sejam inferiores, o índice de desenvolvimento humano seja menor, as condições de vida de uma forma geral não sejam tão boas, nesses lugares existe uma tendência à natalidade ser maior do que nos outros. O índice de natalidade desses locais tende a ser mais alto e como nascem mais bebês, em números absolutos a gente vai ter um número de bebês com problemas também maior, o que não significa que percentualmente necessariamente seja extremamente alto, mas em números absolutos fica alto. Existem outros locais no Brasil onde a incidência de dengue também é alta, onde as condições de saneamento e tal também não são excelentes, onde o mosquito pode se proliferar mais, onde o índice de natalidade deve ser maior, e nós não estamos observando esse boom de casos de microcefalia nessas regiões. Então fica a pergunta, por que no caso de um larvicida que deveria ser usado em nível nacional, a gente teria só casos no Nordeste, ou mais casos no Nordeste? Não necessariamente o OMS está certo, eu estou mostrando para vocês só aquilo que se baseia nos documentos oficiais desses órgãos. Não significa que esses órgãos tenham feito pesquisa lindinha, bonitinha o tempo todo e que o produto realmente você possa beber ele e que não aconteça nada, ok? No relatório de uma regulamentadora do uso de alimentos na Europa, que eu vou colocar o nome aqui embaixo porque eu não lembro de cabeça, é dito no documento deles que o piriproxifene apresentou baixa toxicidade em todos os mamíferos que eles testaram. Se não me engano foi camundongo, coelho e cachorro, se eu não me engano, né? Foram feitos alguns testes em animais assim. O produto não demonstrou ser mutagênico, não demonstrou ser carcinogênico, e em relação a parâmetros reprodutivos, não parece ter acontecido nenhuma alteração quando estudaram ratinhos que foram acompanhados por algumas gerações. Mas o fato é que em todos os estudos que eles citam, que eles dizem que foram feitos, se há algum efeito prejudicial, esse efeito só existe quando as concentrações do produto são cavalares, o que estaria muito distante dessa quantidade aqui de produto que a gente está usando. Nesse documento também existe a dose aceitável para consumo em relação ao peso corporal do indivíduo que consome. Essa dose diária aceitável é de
0,1 miligramas por quilo. Então, fazendo as contas, 0,1 miligramas é a mesma coisa que 0,0001 grama. Se você tem 60 quilos e multiplicar esse valor por 60, você teria 0,006 gramas para consumir ao longo de um dia, segundo o relatório, sem que houvesse problema para você. Na água do Brasil, quanto que a gente usa mesmo? 0,01 grama em 2 litros, em 1000 litros. E vamos supor que você bebesse 2 litros de água por dia desta água. Você estaria consumindo diariamente 0,00002 gramas de piriproxifeno. Ou seja, você estaria bem abaixo, mas bem abaixo da recomendação dos órgãos regulamentadores para o uso desse produto. Logo, dentro desses parâmetros, de fato, existe normalidade. Mas isso quer dizer que a gente está salvo mesmo? Por mais que existam essas preconizações, o produto demonstrou ser bastante tóxico em animais aquáticos, em organismos aquáticos. Várias espécies, inclusive de peixes, sofrem bastante com os efeitos do piriproxifeno. Alguns resíduos do piriproxifeno foram encontrados em peixes depois de 14 dias da exposição. E, portanto, o risco de que esse produto se bioacumule em alguns organismos deve ser considerado. Imagina se esse negócio fica acumulado num peixe, você vai lá, pesca o peixe e come o peixe. No Nordeste isso é bastante comum, em regiões litorâneas em geral. Se for verdade e esse produto estiver bioacumulado, você não tem mais controle do quanto você está ingerindo desse produto. Embora o relatório diga que o risco para as aves, para os mamíferos que se alimentam desses peixes é pequeno, a gente não sabe de fato afirmar se de fato isso existe. Então é bastante complicada essa questão. Independente do que esteja causando, o problema é grave. Os bebês estão nascendo com microcefalia. Embora nós saibamos que possivelmente o governo brasileiro subestimou as avaliações dos anos anteriores, então nesse momento a gente tem um índice que está subindo sim, mas que está subindo menos do que ele parece estar subindo, porque parece que nós só notificávamos os casos assim, extremos, e os demais a gente deixava para lá. E agora que a gente está notificando tudo, está aparecendo, parece que está uma epidemia global de microcefalia. Óbvio que o número está crescendo muito sim, mas a OMS já reconhece que pode sim ter havido uma subestimação desses resultados nos anos anteriores e de fato eu acredito que aconteceu sim. Agora, independente de o piriproxifeno causar a microcefalia ou qualquer outra coisa, a gente tem que pensar que a gente está usando larvicidas e controle químico das larvas ou do mosquito mesmo, propriamente dito, há algumas décadas. E durante décadas, esse mosquito continua aí. Teve uma época que ele chegou a ser quase erradicado e tal, mas assim que nasce uma linhagenzinha resistente, pronto, ele volta com força total. E aí a gente faz justamente isso, a gente usa o larvicida, ele cria resistência, a gente troca o larvicida, aí ele cria resistência também, a gente troca de novo. E assim a gente está criando mosquitos cada vez mais resistentes. E a gente vai chegar a um ponto que a gente não vai controlar isso nunca. Mas independente disso, a dengue mata e mata bem mais do que a zika tem demonstrado matar até o momento. Então, independente de qualquer coisa, o combate ao Aedes aegypti precisa continuar acontecendo. Na minha opinião, o governo do estado do Rio Grande do Sul, que suspendeu o uso do larvicida, não está errado. Ele está tomando uma medida de precaução diante de uma constatação que pode ou não ser verdadeira, mas que pode sim estar levando a alguma complicação posterior dessas crianças. Eu acredito muito na relação do Zika com a microcefalia. Mais adiante eu quero fazer um vídeo explicando isso. Acho que nós temos muito mais evidências para acreditar que o Zika esteja causando a microcefalia do que o piriproxifeno ou qualquer outro composto químico aí. Mas a gente tem que considerar que
existem alguns buraquinhos aí no uso desse produto e a gente não sabe como ele foi administrado. Na dúvida, se eu estivesse grávida ou estivesse planejando ter um filho, eu não faria consumo por ingestão de água contaminada com esse tipo de produto. Pelo menos até que a gente averigue a situação. Quando a gente não sabe o que fazer, é melhor que a gente se cerque por todos os lados. Mas em relação ao piriproxifene ser uma arma química para matar a população, que quer que todos vão para o quinto dos infernos, isso é uma especulação sem sentido, é uma grande bobagem. A gente de fato não tem evidências para acreditar que o piriproxifene esteja causando isso, mesmo porque já é utilizado não somente aqui, mas é utilizado em outros lugares, como na Colômbia, que é um país onde o índice de Zika também está elevado, o índice de infestação do mosquito é alto, e até agora não tivemos nenhum caso registrado de microcefalia. Claro que e lá, o documento que eu achei, pelo menos, se não me engano, é de 2011. Então ele deve ser usado na Colômbia há mais tempo do que utilizado no Brasil, na forma de larvicida, né? Por esse motivo, a gente acha que não tem tantas evidências para a gente acreditar. Embora existam sim alguns buraquinhos aí, a gente não sabe exatamente qual que é o potencial de bioacumulação desse material e o que ele pode vir a causar, não só em relação à microcefalia, mas em relação à saúde humana como um todo, que é uma coisa extremamente importante de a gente considerar. Bem, por hoje é isso. Se você gostou, se inscreva no canal que está começando agora, está com 0 inscritos. Please, 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 se inscreve aqui embaixo, deixe seu joinha, deixe seu comentário, por favor. Coloque dados novos que eu ainda não conheço, use fontes, vamos discutir isso aí, sugira novos temas para o canal, sugira novos temas dentro deste tema para a gente discutir e a gente tenta aí fazer um estudo melhor para colocar isso para vocês, ok?